Pessoal, trouxe aqui alguém que trabalha com isso, que é o Dr. Elifas. Tudo bem, Dr. Elifas? Bem, tudo bem, você? Legal, obrigado por estar aqui presente mais uma vez. Obrigado pelo convite. E a pergunta de vocês é a seguinte: quanto que gasta para fazer um ciclo de esteroides anabolizantes, GH, enfim, a gente vai comentar de tudo aqui, de uma maneira 100% correta e sem colaterais. Como é que faz para tomar sem colateral, Elifas? Não toma, né? Muito bem. Pessoal, então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque acho que esse que é o primeiro ponto de hoje. Quando você faz o uso de hormônios, sempre tem uma resposta fisiológica, né? Quando você usa em dose suprafisiológica. Sim. Então você não vai conseguir usar isento de colaterais. Exato. Tá. Mas existe uma maneira segura de se fazer a utilização. E como que é o passo a passo? Então vamos dizer, eu quero fazer um ciclo, Elifas. O que você me indicaria assim? Pô, Leandro, primeiro passo é isso, segundo passo é isso. Primeiro passo tem que ir ao médico, né? Tá. Então assim, Um especialista. não é todo mundo que quer usar hormônio que pode usar hormônio. Então a gente tem que saber se essa pessoa pode efetivamente usar, se ela precisa também, né? Tá. Então, tem gente que nunca treinou na vida, nunca fez dieta, vai começar a academia amanhã e quer usar hormônio, né? Não tem sentido. Perfeito. Né? Mas assim, já treina, já faz dieta, Tem um condicionamento razoável. razoável, né? E ela quer de repente melhorar com algum ergogênico, né? Então ela precisa ir ao médico primeiro, e esse médico vai pedir alguns exames. Então, Mas o médico, vamos dizer que já seria uma consulta particular. sim, uma consulta particular. Tá. Uma consulta, na minha experiência, se depois eu estiver errado, mas na minha experiência um médico, né, do mesmo jeito que a gente tem marceneiros de todos os preços, mecânico de todos os preços, nós também temos médicos de alguns valores. E alguns não são tão confiáveis quanto outros, inclusive isso é uma coisa legal de falar pro pessoal, que é o seguinte, pessoal, até para vocês escolherem algum médico para assessorar vocês, é legal que vocês tenham algum conhecimento, porque infelizmente também existem médicos picaretas. Que eu vejo assim mais ou menos uma consulta de um bom médico, 500, 1.000, 1.500 reais, mais ou menos por aí. Nessa faixa. Né? É uma faixa grande, mas é mais ou menos isso. Né? É que às vezes a gente vê uns médicos cobrando 100, 200 reais. E tem também os outros que 3 mil, às vezes também não desmerecendo ninguém, mas talvez não seja tão necessário assim. Exato. Né? Tá, então vamos colocar um valor de 500 reais, assim, inicial, vai. Vai ao médico e daí essa pessoa precisa, esse médico provavelmente vai pedir exames. Né? Certo. Então a gente tem que ver como que é a testosterona dessa pessoa, se ela aromatiza muito, como que é o estradiol, prolactina, se o eixo está regulado, como que é o LH, o FSH, Tá. né? Se de repente está faltando alguma vitamina que precise e que ajudaria no processo, por exemplo, vitamina D. Tá. Perfil lipídico, por conta dos efeitos colaterais, um deles é aumentar a testosterona, aumentar o colesterol ruim, baixar o bom, às vezes aumenta triglicérides, então tem que estar tudo ok. Insulina, Tá. né? Então tem que estar com os exames bioquímicos. Você acha legal também TSH, T3, T4? Sim, TSH, T3, T4. Tem gente que não tem resultado e acha que o problema é testosterona, mas às vezes é algum problema de tireoide, né? Isso é muito legal. O Elifas tocou muito bem, pessoal. Às vezes eu recebo também alguns pacientes que eles não têm resultado e atribuem a testosterona, mas assim, uma tireoide ruim, uma sensibilidade à insulina péssima. Exato. Né? Obviamente não vai responder. Claro que se colocar testosterona vai melhorar o resultado, mas não vai ser o que é de melhor, né, para aquele indivíduo. Né? Sim, porque às vezes a testo está normal, mas a tireoide não funciona bem. Então você pode usar testo, mas a tireoide não funciona bem, assim, para queimar gordura é difícil. Vai ter um gargalo, né? Para construir massa é difícil, enfim. Então, mais ou menos quanto você acha que de exames a pessoa vai gastar? Mais ou menos, eu sei que... Se tiver convênio não vai gastar, né? O convênio vai pagar, mas se não tiver convênio, uns R$1.000 de exame, eu acho. Tá. Né? Uns R$1.000 é uma coisa assim para uma pessoa que está no estágio normal, né? Não veio aqui ferrado demais da saúde, sim, mas também não veio aqui 100%, então a pessoa gasta mais ou menos uns R$1.000 para fazer uns exames. Pelo menos uns R$1.000, né? Tá. Nesses exames a gente também está incluindo aí ultrassom, né? Tá. É bom dar uma olhada nas coisas, né? Tá. Então, ultrassom de quê? Tireoide, Tá. vão procurar nódulo, ver se tem alguma alteração. Porque tem coisas que no exame de sangue não aparece, não né? aparece. O exame de sangue ele vê função. O exame de imagem ele vê anatomia, é diferente, né? Então às vezes tem um nódulo, mas a função está preservada. Tá. Né? E daí é um problema, tem que investigar aquilo, né? Pega um fígado, que às vezes já tem uma metástase e o Exato, TJGP, gama GT tá normal.
é difícil, mas uma coisa menor, assim, de repente tem um nódulo lá que não poderia usar hormônio e... Tá. Né? E, enfim. Então vamos olhar tireoide, vamos olhar a mama para procurar ginecomastia. Né? Ok. Vamos olhar o abdômen para ver fígado, rim, né? Essas coisas todas. E... Uns R$1.000 de exame. Sim, pelo menos. Vai dizer que os exames deu tudo bem, tá razoavelmente dentro. Próximo passo, protocolo. Sim. Tá. E de protocolo, quanto que a pessoa vai gastar? Depende também, né? Então assim, tem hormônio que é muito barato e tem hormônio que é muito caro. Tá. Né? Então assim, se a gente for falar... Depende do objetivo, né? Perfeito. Vamos falar então de 2 objetivos aqui para o pessoal ter mais ou menos uma ideia. Pessoal, dosagem é muito difícil, porque uma pessoa que está muito bem condicionada, tem um objetivo de competir. É de um jeito. Né? É de um jeito. Um cara que está chegando, está iniciando, às vezes tem até alguma coisinha no exame de sangue apontada ali que, né, já freia ele de doses um pouco maiores e tal, ou ele é um cara mais conservador. É de outro. É outro. Então vamos falar mais ou menos de um meio termo, de um cara que quer ter um corpo legal, ele não quer competir, mas ele fala, quero ficar legal. Para crescer e para secar. Mais ou menos você chutaria quanto, sem colocar GH, porque colocou GH, né, inflaciona muito. Mais ou menos para crescer e para secar, mais ou menos o quê? Uns R$500 por mês? Uns R$500 por mês. Tanto para um quanto para o outro. Tanto para um quanto para o outro. Para usar coisas de qualidade, de farmácia, etc. Exato. Conseguiria fazer com menos, sei lá, algo só testosterona? Talvez sim, né? Então assim, se o objetivo de repente é só volume, né? Daria para usar só testosterona. Que aí barateia bastante. Vai baratear bastante, né? Se for injetável não precisa usar um protetor para o fígado, usaria só um protetor para o peito, né? Para não dar ginecomastia. Certo. Inclusive ginecomastia eu já fiz vídeo aqui no canal, pessoal. Lembra sempre de procurar Leandro Twin Mais Tema, tem tudo sobre ginecomastia aqui. Muitas vezes o que encarece esses tratamentos são os protetores todos, né? Então, muitas vezes a pessoa vem com muitas deficiências de vitaminas, daí tem que ajustar tudo, né? E daí tem que usar um protetor bom para o fígado, que geralmente não é uma coisa só, é um composto. Tem que usar um protetor para não dar ginecomastia. Mas esses 500 por mês você já está incluindo mais ou menos tudo isso. Mais ou menos tudo isso. O protocolo, quando você fala protocolo, é a escolha das drogas e também as devidas proteções. As devidas proteções. Tudo que precise. Tá. Então até agora a gente tem 500 de uma consulta, 1.000 de exame, 500 de protocolo, R$2.000. Isso não é por mês, né? Não. Isso vale lembrar que não é por mês. Tá. Iniciou o protocolo, estou fazendo, sei lá, vou fazer 3 meses. Certo. Exames durante, acompanhamento durante. É bom, né? Assim, ver como é que está o fígado durante o tratamento, se está tendo alguma alteração de colesterol, de insulina, alguma coisa que a gente precise medicar. Tá. Às vezes, no meio do tratamento surge, tá doendo meu peito, então tem que fazer um ultrassom. Então, são coisas que podem acontecer no meio do processo, né? Tá. Se não quiser nenhum risco, não usa, claro. O que a gente está colocando de novo, pessoal, é o uso de uma forma segura. Então, por exemplo, você que está acompanhando uma pessoa que está tomando hormônio, você recomenda que ela venha numa consulta a cada quanto tempo? Eu estou conversando com a pessoa todos os dias, né? Na verdade. Ela tem meu telefone e a gente está o tempo todo conversando, né? Então, de repente, você pode encurtar, espaçar. Exato. Tá. Mas geralmente a gente se vê a cada 2 meses. Certo. E os exames também mais ou menos a cada 2 meses. Tá. Então acho que dá pra gente estimar aqui, para dar um número pro pessoal, o pessoal gosta de número, né? O cara abriu aqui, ele quer saber. Mais ou menos então um ciclo de 3 meses, com a TPC, com tudo legal, com acompanhamento médico, com todos os exames, da maneira mais polida possível. O cara gasta quanto? 3, 4 mil reais, assim é um valor... 3 meses? Uns R$1.000 por mês. Uns R$1.000 por mês? Então, isso, mais ou menos isso. Então beleza. Pessoal, como vocês podem ver, essa brincadeira, esse esporte não é exatamente barato. Porém, né? Quanto que é uma cirurgia de ginecomastia no particular? 3 mil não paga nem hospital. Tá. E entre outros problemas, né? Sim, enfim, claro. que a texto baixa. Às vezes não vai sair tão caro resolver, mas incomoda bastante o indivíduo, né? Então, pessoal, não tem jeito. Se for brincar disso, quiser fazer 100% correto, vai ter que colocar um investimentozinho aí. Vale lembrar que também você tem que estar treinando direito, comendo direito, etc. A gente nem citou isso aqui no vídeo, mas você vai gastar com outras coisinhas. Mas pelo menos com o protocolo completo, algo em torno de, chutado R$1.000 por mês é um valor plausível. Vale lembrar também que a gente também não está estimulando nada, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que falar, né? Sem dúvida nenhuma. Não estou pedindo para ninguém tomar nada disso, né? Perfeito. A gente só está
de cunho especulatório, né? Exatamente. Talvez até contando experiências né, que já tiveram aqui. Sim. Então vamos frisar assim, pessoal. Não é um vídeo de incentivo, não é um vídeo que você deva tomar. Não. Na verdade, isso requer muita reflexão, inclusive gente mais nova é complicado, né? Porque às vezes não amadureceu bem a ideia. Sim. Enfim, então pense bem para não se arrepender, etc. Se for o que você quer, só procure fazer da maneira mais correta possível. Tá? Eu sempre falo de automobilismo e tal. Pô, gosta de velocidade? Vai na pista correr. Pode dar errado também. Pode bater, pode... Só que a chance é menor, é uma coisa mais projetada para aquilo. Eu vou deixar vocês com um vídeo aqui então, pessoal, sobre TPC. É um vídeo muito legal, porque muitas pessoas até tratam a TPC como se fosse realmente uma coisa além do ciclo, né? Sim. Mas na verdade é um pós-ciclo. Então, quando você vai fazer um ciclo, você tem que pensar já na TPC. A TPC é o principal ponto, né, eu acho, porque você investe no tratamento, investe no médico, investe no seu tempo na academia, comendo bem, e daí quando termina tudo, para com tudo. Né? Ou não faz nada e perde tudo, né? Perde tudo, o investimento, fica cheio de colateral, Exato. Depois vai gastar de qualquer jeito para corrigir. Então, pessoal, já fiquem com esse vídeo aqui sobre TPC.